Vamos dar início à conferência da doutora Mariana Cortez. Ela é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, é leitora do Brasil na Universidade Nacional de Córdoba, esta casa de estudos, da Faculdade de Línguas. Sua área de trabalho é literatura, ensino, português como língua estrangeira, colabora na revista Carta na Escola, é uma colaboradora da revista, e eu não poderia deixar de mencionar também que Mariana é uma figura de grande capacidade articuladora e nesses quase 3 anos, agora é o segundo leitorado dela, ela conseguiu, além de angariar amigos na tribo dos professores de português e língua estrangeira, amigos estudantes, amigos professores, como muitos de nós sabemos, ela, com a capacidade de trabalho que ela tem, ela fomentou muitos diálogos e foi uma formiguinha que trabalhou muito, né? Vai deixar muita saudade, se é que ela vai terminar o leitorado e não ficar por aqui, a gente está em campanha para isso, e na verdade eu acho que ela tem tudo a ver com essa militância mesmo, no sentido positivo da palavra, que a gente tem para instalar os espaços do português na Argentina. Então, vai ser mais uma vez uma conferência de luxo que a gente vai ter. Ela vai ficar em pé porque ela está cibernética, cheia de cables e, como sempre, muito dinâmica as suas apresentações. E vamos curtir então o trabalho. O nome da conferência então: Arte Brasileira, Contribuição Humanizadora nas aulas de português de língua estrangeira. Bom, boa tarde para aqueles que eu não encontrei, mas acho que todos eu já falei oi, pelo menos. Agradeço as palavras da Jerusa, quero agradecer especialmente ao Richard. Acho que a gente fez nessas jornadas, e eu aproveito essa minha palavra agora para dizer que acho que a gente fez uma boa parceria na nossa organização online, porque a gente se reunia online. Ou seja, hoje eu vou fazer um tributo à tecnologia também. Tomara que ela não falhe, porque ela falha, né? Hoje, na verdade, um pouco tomada pelas conferências e falas anteriores, eu vou hoje, pela primeira vez, talvez, desde que eu estou aqui em Córdoba, me assumi como professora de português língua estrangeira. E nessa apresentação, talvez tenha sido a apresentação e o texto que eu mais pensei sobre o português como língua estrangeira. Na fala da Jerusa e do Adrián, eu tentava me colocar entre as classificações deles, não? E nativa com formação, mas formação em língua materna e não em língua estrangeira. Essa adaptação, esse processo de adaptação, não é um processo fácil, né? E requer fundamentação teórica, requer estudo. E eu acho que nesses anos que eu estou aqui, eu fui me dedicando então a estudar o que era essa disciplina que via a língua que eu entendo como materna como estrangeira, né? E essa dicotomia meu-outro ficou muito presente. Bom, primeiro de coisas que eu adoro, de teóricos que eu respeito muito, e tentar articular essa formação que eu tive em literatura brasileira, trazer para o universo vizinho, né? E reforço essa ideia do vizinho porque temos muitos pontos comuns e se a gente está pensando numa educação intercultural, e desse ponto eu parto, da gente como formador linguístico, como educador linguístico, intercultural, como agente intercultural, eu não posso esquecer então que somos línguas vizinhas e que, portanto, nas minhas aulas, eu não vou falar só do Brasil, eu vou falar do Brasil e do lugar onde eu estou. E esse é um ponto que eu considero fundamental. Bom, como é que eu organizei a minha apresentação hoje? Eu sempre gosto de fazer as minhas apresentações, não apresentações teóricas,
mas apresentações e conversas, diálogos com professores sobre a nossa tarefa, sobre as nossas dificuldades, o que eu falo no chão da escola. Então, o que a gente está fazendo lá, aqui no caso não é chão da escola, mas às vezes sim, no chão da universidade, enfim, o que a gente faz nesse dia a dia, nesse cotidiano. Então, o que eu tento fazer é aquilo que aqui na Argentina se fala a baixada teórica, ou que seria a transposição didática. Então, como é que eu uso conceitos advindos da linguística e da literatura, nessa interface linguística e literatura, e ensino? Então, eu vou trabalhar com concepções da questão cultural como agente de mediação no processo ensino-aprendizagem. Então, aí o professor como principal articulador. As relações interculturais, entendidas como recursos de aprendizado, e relações interculturais, de fato, às vezes eu escuto por aí, assim, falar do Cristo Redentor, ou falar da Turma da Mônica e da Xuxa, é construir relações interculturais. Não entendo. Fico no meio do caminho disso, né? O que é você lidar com duas perspectivas, se a gente usar a teoria semiótica do Lotman, com duas semiosferas interconectadas? Esse é o estudo intercultural. Como é que eu lido com essas duas semiosferas? E, portanto, eu preciso conhecer as duas. Mais uma tarefa para o professor. Visando aí uma formação humanizadora de base pedagógico-crítica. Aí, meu principal referente teórico é o Paulo Freire, que pode ser antiquado já para alguns, mas que vive sendo renovado. E nos estudos que têm sido realizados nas universidades, principalmente do estado do Paraná, sobre estudos de educação bilíngue, essa ideia do letramento crítico, mesmo na Unicamp, do letramento crítico e desse contato entre línguas e desses conflitos entre línguas, porque um contato não é suave, é conflitivo, ele é sempre pensado... E sempre vem o Paulo Freire. E como é que ele pensava essa ideia de letramento, que não tinha essa denominação. Bom, e como que eu faço isso tudo? Porque eu não vou falar de linguística, eu vou falar de cultura. Bom, mas são interfaces, são a mesma coisa. E como é que eu trato isso na sala de aula? Então, um pouco pensar, bom, sou eu professor, estou na minha casa, com os recursos tecnológicos, porque agora, bom de sala de aula é que não tem direito autoral. Ninguém sabe que você está dando a sua aula. Então, não tem essa preocupação do livro didático. E a gente tem uma infinidade de coisas na internet. E eu me lembro que, quando eu comecei a dar aula língua materna, eu ia na casa da coordenadora pedagógica, que era uma coordenadora pedagógica muito brava, e ela abria armários e armários de arquivo de material. Então, ela falava assim, eu queria trabalhar com o gênero história em quadrinhos. Baixava uma prateleira de jornal, revistinha, vídeo, papapá. A gente tem tudo na internet agora. Olha que maravilha, né? Você abre lá, vai aparecendo aquele monte de coisa. Então, como é que a gente utiliza isso também nas nossas aulas? Concepção de intercultural, eu queria trabalhar aqui com algumas ideias. A primeira delas é a ideia da perspectiva dialógica. A palavra do outro. Como eu insiro a palavra do outro no meu discurso, ou como eu identifico a palavra no discurso do outro, e como eu identifico esse diálogo. De novo, resgato, o professor de língua como interculturalista corresponde a um docente de língua materna ou estrangeira. Vejam que dentro dessa concepção da Edileuze Mendes, ela coloca o professor de língua materna também como um interculturalista,
apto para realizar práticas de mediação sociocultural, contemplando o tratamento de conflitos identitários e contradições sociais na linguagem da sala de aula. Né? É comum, às vezes, também a gente escutar: ai, mas eu não vou fazer comparação na minha sala de aula porque os alunos ficam muito bravos. Comparação não vai ser valorativo, muitíssimo pelo contrário, mas que a gente tem que ter uma perspectiva, tem que ter uma mirada, cai lá, isso sim. Não dizer um é melhor e outro é pior, né? Que daí acabou tudo. Dentro do que eu estou chamando formação humanizadora, eu recorro a um teórico que faz parte da minha formação e em quem eu acredito muito, que é o professor Antônio Cândido. Acho que todas as minhas palestras eu falo dele. E ele tem um texto especialmente bonito, que está na internet, que chama Direito à Literatura. Ele foi convidado nos anos 80 a dar uma palestra dentro da Faculdade de Direito sobre direitos humanos. E ele faz uma reflexão de por que convidar um professor de literatura para falar de direitos humanos. Claro que tinha que ser um professor de literatura como Antônio Cândido, que vai pensar o quanto e ele vai fazer uma oposição entre bens compreensíveis e bens incompreensíveis. E ele vai dizer, por exemplo, que casa, comida, roupa são bens incompreensíveis. Você tem que ter. São direitos básicos. E direitos compreensíveis são direitos a lazer, à literatura, que são muito difíceis da nossa sociedade entender isso como direito. Porque a gente tem tantas precariedades, e é essa discussão que ele vai propor, que a gente tem tantas dificuldades, nos nossos países morrem de fome as pessoas ainda, e vivem em situação de miséria, mas que essas pessoas também têm direito à literatura. E ele vai contar uma coisa muito interessante, que ele vai dizer assim: quando a gente está no ônibus e a gente começa a pensar na vida, e a gente começa a formular histórias, e fala assim: bom, e se meu marido falar isso, eu vou falar aquilo, e se meu namorado perguntar aquilo, bom, eu vou mentir então, eu invento essa historinha que eu estava em outro lugar, e papapá. Isso ele vai dizer assim: isso é fabulação. Isso é ficção, isso é literatura. E a gente precisa, pelo menos uma vez por dia, disso. Senão a gente não sobrevive. E ele vai colocar até dentro da teoria do inconsciente, de dizer, quando a gente não fabula, a gente sonha. Porque daí o sonho leva a gente para o escape. Ou seja, a gente tem os nossos tempos de fabulação. Desculpe, você poderia repetir o sobrenome? Antônio Cândido. Cândido. E eu vou tratar aqui, porque veja, o nome da minha apresentação é Arte Brasileira. Minha formação é em literatura. Questões disciplinares cada vez menos importam, né? E como a gente olha, a gente quer dar linguística, quer dar línguas, para uma obra de arte. Né? O que eu estou chamando de obra de arte é um fragmento de um filme, um quadro, um videoclipe. Como é que eu vou olhar para essas coisas também, né? E aí eu queria retomar alguns pontinhos do que o Antônio Cândido fala aí, que eu acho que são fundamentais para entender o que eu estou pensando sobre essa formação humanizadora no ensino de língua estrangeira. Ele não fala, evidentemente, do ensino de língua estrangeira, mas aqui a gente vai pensar sempre no nosso contexto. Ele vai, nesse primeiro trecho, dizer que muitos professores ressaltam muito essa ideia de trabalhar literatura com os alunos, mas que também, ao mesmo tempo, eles têm muito medo.
Porque ele vai dizer ali, ó, ela não corrompe nem edifica, portanto, mas trazendo livremente, acho que faltou alguma coisa, em si o que chamamos o bem e o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver. Então ele está falando aí da literatura. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos, abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. A literatura corresponde a uma necessidade universal, que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade. Porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. E aí ele vai fazer uma longa reflexão sobre como que a linguagem nos organiza. E como essa apropriação da literatura nos apazigua. Eu sempre digo assim, que a arte me salva nos momentos mais difíceis. Uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos. E a fruição da arte e da literatura, em todas as modalidades, em todos os níveis, é direito inalienável. Então ele vai defender, assim como... tomando a palavra dele, eu defendo também, a literatura, seja ela a literatura popular, aquela que a gente às vezes encontra, você está tomando uma cervejinha no bar e vem o sujeito vender um poeminha, ou... em São Paulo estão surgindo os saraus de literatura nos bairros periféricos. Essa literatura marginal, ou essa arte, por exemplo, que alguns sabem que eu trabalho também com grafite, também é fabulação, também é arte. A gente aqui não está trabalhando com valores artísticos. Bom, para a gente trabalhar essa entrada no texto, eu vou recorrer a um teórico da linguística que é muitíssimo utilizado, já virou lugar comum, que é o Bakhtin. Ele vai ser muitíssimo utilizado na questão dos gêneros. E ele tem uma proposta dessa ideia e bastante interessante, que ele diz assim: nenhum discurso é o discurso do Adão, ou seja, um discurso original. Nossos discursos estão permeados por outros discursos. Ninguém fala do nada. Aliás, ele vai afirmar, a gente só fala em resposta ao outro. Bom, se a gente só fala em resposta ao outro, a fala do outro está na nossa resposta. Né? Mais ou menos como aqueles programas de entrevista que a gente não sabe o que o entrevistador perguntou, mas que a gente entende quando o entrevistado está falando. Os discursos, eles funcionam mais ou menos assim, e de maneira dialética. Né? A gente vê muito isso na moda. O que era moda nos anos 80 cai nos anos 90 e volta no ano 2000. Né? Como os discursos da moda, eles vão se construindo em oposição a outro discurso. Isso entendido como resposta. Está em espanhol, porque o livro que eu tinha do Bakhtin aqui estava em espanhol. Então, o enunciado assim vem a ser um fenômeno muito complexo, que manifesta uma multiplicidade de planos. O professor tem que estar atento a isso. E aí eu uso uma metáfora que ultimamente faz bastante parte da minha vida, que é da cebola, influenciada pela Mona Jiménez, que diz que a vida não que é uma cebola, mas que não é para descascar chorando. Né? Então, utilizando essa metáfora da Mona Jiménez da cebola, o discurso, a gente tem que ir fazendo isso, tirando as capas do discurso e descobrir o que tem lá no meinho. Né? E descobrir que cada uma dessas capas são discursos, são construções discursivas. E o que dizem essas construções discursivas? Por exemplo, esse meu discurso hoje, ele está permeado de ideologia, de contribuições teóricas da minha formação, da minha vivência, aquilo que a Jerusa e a Adriana estavam falando na outra, que o professor ele começa a se formar no dia que ele nasce, e termina no dia que ele se aposenta, né? A Jerusa não quis falar no dia que ele morre para não ficar muito ofensivo, mas
E aí ele vai dizer assim, em realidade todo enunciado parte de um objeto, sempre contesta em um sentido amplo, de uma maneira ou de outra, enunciados alheios do outro, que precederam. O falante não é um Adão. Portanto, o objeto do seu discurso se converte inevitavelmente em um fórum onde se encontram opiniões de outros interlocutores. E o professor tem que estar muito atento quando ele pega um texto para trabalhar com esses discursos. Todo enunciado se constrói em vista de uma resposta. Então a gente vai pegar essas ideias e vai ver, bom, como é que eu faço a baixada teórica? Como é que eu faço a transposição didática? Como é que eu levo isso para a sala de aula? Bom, eu vou preparar uma aula junto com vocês hoje. A gente vai preparar a aula com a seguinte temática. Eu sou autoritária e no meu grupo aqui de trabalho eu vou impor as temáticas. Por uma questão prática, que não vai ser muito prática, que eu vou pedir a paciência de vocês, porque a gente vai ter que localizar alguns vídeos que eles não colaram no PowerPoint. Mas a gente está construindo junto, então isso é permitido aqui nesse gênero que a gente está construindo também. Então o conceito que a gente vai trabalhar, não com os nossos alunos, mas poderia ser, é a diversidade de vozes presente nos textos. E essa diversidade de vozes presentes no texto numa sequência cronológica. O tema que a gente vai trabalhar é a luta pela terra no Brasil. Um tema contemporâneo. Não, é um problema eterno, né? Não é nada contemporâneo. E a gente vai falar, então, a gente vai fazer ênfase, a gente vai dar ênfase para essa questão localizada no sertão brasileiro e nas suas produções culturais. Pensando no sertão, esse mapa não é lá dos melhores, tá? Faltou aí o sertão mineiro e tal. Mas se a gente pegar o sertão nordestino, como está representado aí, a gente vai lembrar imediatamente do Darcy Ribeiro e do Homem Sertanejo. Aqui eu queria também propor uma discussão que está fazendo parte das minhas reflexões. Tem uma teórica chilena da literatura latino-americana que se chama Ana Pizarro, que ela vai tratar a literatura latino-americana, não mais literatura argentina, não mais literatura brasileira, não mais literatura uruguaia, mas ela vai trabalhar por regiões. Então ela vai trabalhar assim, a literatura da região amazônica, a literatura, e aí compreende Venezuela, Brasil, Colômbia, Peru, literatura da região andina, literatura da platense, então ela vai, e que compreende, por exemplo, o Rio Grande do Sul brasileiro. Então ela vai tratar por regiões isso. E algumas regiões, nessa teoria que ela propõe, são deixadas de lado no Brasil. Né? Ela compõe grandes regiões latino-americanas e o Brasil compreende a amazônica, a platense, mas tem partes do Brasil perdida aí. E a minha ideia, e que estou pensando por agora, são reflexões mais recentes, de a gente também tratar, quando for tratar de literatura brasileira, não a literatura nordestina, a literatura gaúcha, mas tratar também, tentar entender isso por regiões. Por exemplo, o sertão, que compreenderia Minas, também com um representante muito forte, que seria o Guimarães Rosa. Não? Bom, essa reflexão é mais ampla e não está concluída e mereceria um trabalho maior e é só um devaneio meu. Diz assim Darcy Ribeiro: toda essa área conforma um vastíssimo Mediterrâneo, sertão, de vegetação rala, confinado de um lado pela floresta pela costa atlântica, do outro pela floresta amazônica e fechado ao sul pela zona da matas e campinas naturais. Uma região de vegetação rala, pobre, seca e que, depois de muita pesquisa e muita investigação, se começou a pensar, e o Darcy Ribeiro trata disso, de como fazer produtiva essa região, né? A partir de tecnologia.
E hoje essa área vem se desenvolvendo e não é tão dramático como o que a gente vai assistir agora. Mesmo assim, todo o dramatismo que a gente vai assistir agora faz parte da cultura brasileira. E faz parte também, muitas das coisas que a gente vai falar aqui, de uma cultura também argentina, de uma cultura latino-americana. A gente vai começar, voltando ao Darcy Ribeiro, que ele vai dizer que o homem sertanejo é um homem sisudo, é um homem fechado, é um homem que se opõe completamente ao homem do litoral, que está em contato com o mundo. Esse sertanejo, principalmente na sua conformação inicial, onde não existiam as tecnologias e tudo mais, era um homem que se voltava para ele mesmo e muito fechado nas suas relações mesmo. Um homem que fala pouco, um homem que tem muita dificuldade de expressão e um homem que vai ter algumas possibilidades na vida, que vai se refugiar numa fazenda e vai trabalhar para o patrão e vai dar metade ou quase 70% para o patrão e vai viver na miséria. Mas vai adorar o patrão, vai entender esse patrão como o melhor sujeito da face da terra, que vai ser padrinho do filho dele. Uma outra possibilidade que vai acontecer principalmente nessas épocas aí, é esse sujeito ficar revoltado com a situação e cair no banditismo. E uma outra é se refugiar na religião. E uma das figuras que surge no século XIX no Brasil, e a gente começa então aí colocar o tempo, né, a marca cronológica aí, então surge o Antônio Conselheiro no século XIX, um sujeito muito hábil na fala, que vai construir sermões, que tem a sua formação, ele é um sujeito que vai ser criado por um padre e portanto, vai adquirir proficiência, habilidade na questão religiosa. E ele vai ter uma vida que é registrada por um tempo, depois ele some, depois ele aparece já mais velho e vai começar a peregrinar pelo sertão juntando gente. Vai juntar gente, juntar gente, juntar gente, em nome de Deus e de salvar a alma. E também melhorar as condições de vida, porque Deus melhora as condições de vida. E aí ele vai conformar em Belo Monte um grupo que vai se conformar numa época bastante interessante do Brasil, conflituosa, que é quando se está formando a República. E ele vai dizer que a República é contra o Deus, porque pretende casamento civil e não religioso. Então vai ter uma briga aí, porque ele é monarquista, contra a República. E daí vai ter o famoso massacre de Canudos, que é o nome da região também, que vai ser narrado aí pelo Euclides da Cunha. Bom, vejam, o que a gente está trabalhando aqui dentro do discurso do Antônio Conselheiro, a questão da terra, a questão da religião e como essas coisas elas estão interligadas. Para fazer esse exercício, a gente vai escutar o Rui Barbosa falando sobre o massacre de Canudos. Seus adeptos, a barbárie está... Aqui é o Milton Ratum ainda. Na matança, o verdadeiro genocídio que foi a Batalha de Canudos. Canudos arrasou-se, mas não é no arrasamento de Canudos que se acha o nosso maior proveito moral. Suprimiram uma colônia de miseráveis, mas não tocaram na miséria que a produziu. A miséria é a ignorância, o estado rudimentar, o abandono moral dessas populações, sem escolas, sem cultura cristã, sem vias férreas, sem comércio com o mundo civilizado. Os jagunços são as vítimas da situação embrionária de uma sociedade enquistada na rusticidade colonial. Os
Os vencedores mostraram a sua inferioridade e o seu despeito, assassinando os vencidos. O petróleo e a faca exterminaram um queimadeiro monstruoso e numa degola inaudita centenas de prisioneiros, velhos, mulheres e crianças. Nunca houve desonra mais inútil e barbárie mais bestial. Então as tropas republicanas entraram, tentaram 3 vezes, na 4ª eles conseguiram. Eles mataram todo mundo. Velho, criança, todo mundo, foi um massacre mesmo. A gente tem então a primeira vez no Brasil um conflito declarado aí, não de possessão de terra, mas de possessão de identidade. Não? A palavra que a gente mais escuta nesse discurso do Rui Barbosa, que não é ele que está falando, é a palavra sem. Sem recursos, sem alimento, sem isso, sem aquilo, sem aquele outro. Vocês lembram de alguma coisa que é sem? Sem terra. Então, essa ideia dos discursos que precedem, que a gente vai falar. E o Bakhtin vai falar dos discursos que precedem e como a gente amplia, e tem um texto também do Borges que fala isso, dos discursos que sucedem, né? Como a gente influencia. Bom. Nos anos 70, no Brasil, junto com a formação, começam a se mobilizar os movimentos sociais brasileiros, começam a se conformar esses movimentos sociais brasileiros. E podia ser dentro de universidade, podia ser dentro de sindicato, como vai ser o caso do Partido dos Trabalhadores, que vai conformar aí diferentes setores. E dentro de um desses grupos surgiu uma homenagem, e eu queria que a gente tratasse esse discurso cebola aí. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. A ideia, então, esse já é um texto retomando a ideia do massacre de Canudos nos anos 70. Ou seja, final dos anos 70, ditadura militar no Brasil e os movimentos sociais se conformando. E esse autor bastante aí é aquele que a gente escutava de fundo na voz essa música, né, do Rui Barbosa. Num deserto profundo, sem ter fonte, já surgiu um regime igualitário. Onde um justo já sexagenário fez erguer a cidade de Belo Monte para então vislumbrar um horizonte sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tombado por selvagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. De novo, sem. E, ó Canudos, país de procissão, foi injusta e cruel a tua guerra, tu que eras abrigo do sem terra, sem justiça, direito, paz e pão. E então, já lá atrás, nos anos 70, essa ideia da ausência, da falta, que é como se a gente tivesse um percurso temático dentro desses discursos, em que eu vou ter sempre o discurso da falta. Falta educação, falta pão, falta abrigo, justiça, falta tudo, do sem. Essa música, ela em repente. Então, para ser trabalhada em sala de aula também é bastante interessante, porque é um repente de uma voz só. E o repente normalmente é um duelo. Mas ela vai ter toda a estrutura do repente, das paradas, das tensões que o repente traz. Bom, já no século XX, a gente vai ter... Então, a gente viu a fuga para o messianismo.
e a gente vai agora em busca do banditismo. Que houve aqui também um movimento grande, daqueles lá nos anos 30, aqui na Argentina, daqueles que roubavam dos ricos para dar para os pobres. E o Lampião vai ser essa figura no Brasil bastante contraditória. E uma figura contraditória, 90, 80, 2000, ele vem sendo retomado todos os dias no Brasil. Uma coisa enlouquecida, essa retomada do Lampião no Brasil. Ano passado, retrasado, 2010, tinha uma novela que fazia comparação entre o Lampião e o Cavaleiro Medieval. Uma novela das 6 que chamava Cordel Encantado. Aí a figura do Lampião, do cangaceiro, bonito, sedutor, que não mata ninguém, não estupra ninguém, né? Que era o galã da novela, um atorzão lindão. E essa retomada, então, cangaceiro sendo casado, se apaixonando, né, por uma princesa medieval, né? Então eles vão fazer essa relação, e até uma relação interessante analisar essa novela em sala de aula, porque ela faz, será que o que se vivia nos latifúndios brasileiros é um pouco o que se vivia nos feudos? Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, vai fazer uma comparação sobre essas duas coisas. Então valeria também como aula aí trabalhar com essa ideia de por que será que a novela da Rede Globo, uma novela popular, massiva, retoma essa figura do Lampião. Que foi retomada nos anos 80, foi retomada nos anos 90, então como é que essa figura, ela provoca essa magia ainda, né? O Lampião, então, foi talvez o cangaceiro mais famoso, que vai ter essa ideia de justiceiro, de fazer justiças com as próprias mãos, mas que também vai dizimar alguns povoados, né? Então ele vai vai estar nessa ambivalência. Tem até para fazer, como o nosso raciocínio é em rede, né? Eu olhei para as meninas ali e lembrei do Jorge Amado. Aí no Jorge Amado, no Capitães da Areia, tem uma parte que vai falar sobre o Lampião de um dos meninos do Trapite, que vai em busca de ser um integrante do bando do Lampião, que era um orgulho, né? Então, como esses textos, eles vão se constituindo. Só para a gente ter uma ideia aqui do Lampião, então a gente está aí em 1936, para a gente ver um pouquinho como é que era. Isso aqui, para vocês terem uma ideia do caráter midiático também que tinha essa figura, ele vai chamar um jornalista para fazer o registro do bando dele. Não vai aparecer a imagem, pena. Mas não tem problema, eu conto para vocês. Então aqui ele contrata um jornalista, o jornalista... Não contrata nada, né? O jornalista quer fazer uma reportagem sobre esse bando que causa tanto furor, né? E ele prepara todo o bando, porque todos têm que aparecer bonitos, perfumados, mesmo que a câmera não mostre que eles estão perfumados, mas que eles não são bandidos. Tem que mostrar. Então ele vai pensar meticulosamente como é que ele vai se portar nesse documentário, para que quando as fotos sejam divulgadas, ele seja visto como herói. Então ele vai pensar na roupa dele, do bando dele, vai colocar todo enfileiradinho assim, vai passar tudo em revista para ver se está tudo direitinho e não pode falar bobagem, senão morre, né? É tipo lei de cadeia, quem leu Carandiru sabe, né? Falou coisa errada, morre, né? Ele vai... Essa mesmíssima cena aqui de 1936 vai ser retomada na novela Cordel Encantado. Que vai uma jornalista, aí é uma mulher que vai ter uma história de amor com um deles lá e que vai fazer essa mesma cena desse documentário que ele produziu. Que ele produziu, não, produziram para ele a mando dele.
a gente pode ver a força também do Lampião no que a gente vai chamar de literatura de cordel, que são esses livrinhos que eram pendurados nas feiras, né? E que tinha como ilustração a técnica da xilogravura. É muito importante que tivesse ilustração nessa região e que fosse cantado, né? Esses repentes. E fossem memorizados. Então tem toda a estrutura aqui da literatura medieval também. Se a gente pega aquelas cantigas, os trovadores lá de Portugal, que são os que a gente estuda no Brasil, de cantiga de amigo, cantiga de amor e tarararará, a mesma estrutura vem para a literatura de cordel, como uma forma de memorização, versos simples, para atingir a população. Estratégia também utilizada pela igreja durante muito tempo, né? Ilustrar as igrejas com as imagens para que os analfabetos pudessem aceder à cristandade. Bom, e aí a gente vai entrar propriamente na ideia de literatura reconhecidamente dentro do cânone de literatura brasileira, que já um artista mais para frente do tempo, né? De 1900, esse poema dramático do Morte e Vida Severina, que é de 1954, em que o João Cabral de Melo Neto, um poeta muito rigoroso na sua construção formal, né? Se a gente for pegar a história da literatura brasileira, a gente vai ver um momento que eu dizia da dialética dos discursos, né? O momento do começo do século XX, que a gente tem o modernismo, que é bastante preocupado com a forma e com a inserção da oralidade no texto, é o que faz Mário de Andrade, o que faz Oswald de Andrade, o que faz Manuel Bandeira, por exemplo, bastante preocupado com a forma e com a inserção da oralidade, e essa era a preocupação deles, buscar a brasilidade, a nacionalidade por meio da língua, né? E aí a gente vê já esses atores, esses autores pensando língua e cultura de forma absolutamente conjunta, nada separado, e nós, professores de língua, separando tudo, né? E daí uma segunda geração modernista, que é chamada geração do decênio de 30, que é onde vai entrar o Jorge Amado, onde vai entrar o Graciliano Ramos, que é uma literatura bastante voltada para as questões sociais e que vai ter muito como mote o sertão. O João Cabral, por alguns teóricos da literatura brasileira, ele é colocado já numa terceira geração, que é uma volta, veja, a primeira formal, a segunda social, a terceira volta a ser formal. E uma preocupação com a forma que ele vai ter na sua construção poética, mas uma forma carregada de, como era também a da primeira geração modernista, de ideologia. Então, ele vai fazer esse poema dramático, que vai ser bastante importante no cenário brasileiro, no cenário político do Brasil, quem vai retomar isso aí é o Chico Buarque, musicar, e que nos anos da ditadura militar vai causar um alvoroço com a montagem dessa peça também, né? Além do Roda Viva. E o Morte e Vida Severina vai falar então de um sujeito que não tem definição, não é Severino, sem identidade. E vem de novo aí o percurso temático de como é que eu me defino, quem eu sou na multidão. E diz, meu nome é Severino, como não tem outro de pia. Como há muitos Severinos, que é de santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel,
que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Então também a ideia aí do latifúndio, da sesmaria, da dificuldade de divisão de terras. Como então dizer quem fala ora a vossa senhoria? Vejamos, é o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais uns 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sempre as mesmas pernas finas e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, e que a morte severina ataca qualquer idade e até a gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina, há de abrandar essas pedras suando-se muito em cima e de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor me possam seguir a história da minha vida, possa ser o Severino, que em vossa presença emigra. Ou seja, a dificuldade dessa personagem que se apresenta à plateia, lembrando que é um poema dramático, de se definir. De quem sou eu? Não sou ninguém. Não tenho identidade. Sem identidade. De novo, a ideia da falta. Aqui tem uma produção fílmica também, que foi produzido pela Rede Globo e que está muito bem feito. Não faço propaganda da Rede Globo, muito pelo contrário, mas eles fazem boas produções para trabalhar didaticamente, a gente não pode negar, e a gente tem que olhar criticamente para tudo isso também. E que vai ter algo bastante interessante de a gente trabalhar em sala de aula, que é a ideia da escrita em oposição à oralidade. Alguma coisa que me chama muito a atenção aqui na Argentina, que muitos dizem para mim, a diversidade linguística aqui, a variação linguística não é como no Brasil. Veja, temos línguas, claro que temos uma condição educacional diferenciada, mas eu fui assistir um filme que me intrigou muito aqui em Córdoba, que chama Jastasto, que conta a história de moradores de Villa Urquiza, que são catadores de lixo. Toda essa história aí não me chamou tanta atenção. Me chamou a atenção que tinha legenda. Mas não era legenda para eu que era estrangeira. Era para os cordobeses. E daí falam assim para mim, não, a diversidade não, imagina, igual do Brasil, não. E uma diversidade social, impactante, porque dentro de uma própria província não se entende, necessita legenda. Como nos casos brasileiros também muitas vezes necessitam legenda. Então essa questão bastante pontual e intercultural para ser trabalhada no que diz respeito, dizem as teorias, que a escrita no Brasil é uma coisa quase em situação de diglóssia, né? Em que a escrita é tão diferente da fala que quase temos duas línguas no Brasil. Sim, verdade, é um fato, temos a fala, mesmo a fala que eles tem alguns teóricos no Brasil que estudam, principalmente o projeto NURC, que é a fala culta urbana, mesmo a fala culta urbana é uma fala culta urbana diferente da escrita. E é isso que eles tentam provar, e provam, né? Mas atentos, com a diversidade linguística aqui também. Então, quando a gente vai dar exemplo em sala de aula, talvez trazer essas contribuições sejam bastante enriquecedoras. De novo, não para valorar,
mas para falar que somos vizinhos nas mesmas condições. E daí a gente vem para o cinema novo, que deitou e rolou em cima do sertão mineiro. Principalmente o mais conhecido dos cineastas, mas todos eles, o Glauber Rocha, que vai, então, fazer essa obra-prima, bastante difícil de assistir para quem assiste hoje, mas fundamental para nós, professores de português. E aqui o Cineclube Municipal faz todo ano o ciclo Glauber Rocha. No Glauber Rocha, ele vai explorar a crudeza desse sertão. E vai explorar o messianismo, vai explorar o Antônio Conselheiro, vai explorar no sentido de trabalhar. Vai o Lampião, o Corisco, que são os cangaceiros aí importantes, e vai mostrar sangue, conflito, antropofagia, carnavalização, todos esses conceitos que entram aí nos anos 70 no Brasil, já aí quase combinando com o que vai ser a Tropicália, e tudo isso que a gente conhece da música popular brasileira, que se fala muito, e como os alunos vêm para os cursos de português por meio da música, e como é que a gente faz por meio da música chegar ao cinema, chegar à literatura e chegar às outras artes, né? E talvez trabalhando Caetano Veloso aí, ou Carcará, que a Maria Bethânia interpreta tão bem, para trazer para o cinema novo e para o Glauber Rocha. Então, no Deus e o Diabo na Terra do Sol, talvez o filme mais conhecido, importante, premiado dele, ele vai trabalhar com essa ideia, então, do não preciso de produção. Então, para a gente que vai assistir, é até engraçado, né, determinadas produção. O cara morre e faz assim, né? É cru, assim, nada de produção hollywoodiana. Então, assim, tem que ir bem dormido, não é? Porque senão você dorme no meio do filme. Então, você tem que ir bem espertinho para entender essa linguagem que vai retomar aí essa dureza. Então, se a gente conseguir assistir aqui, vamos ver. Só um pedacinho. Vamos ver. Tomara que passe a imagem. A hora que eu testei passou, mas agora não está passando. Eu narro. Eu não tenho o poder aí do Glauber Rocha, nem a câmera dele, mas eu não. Passa aí uma carcaça de boi. Uma carcaça de boi, assim, já comida, né, pelos bichos, em que tem uma mosca que sobrevoando a carcaça desse boi. Então, a gente já vai entrando nessa ideia do duro, do podre, do sem cuidado, do que está, do descaso, do sem de novo, porque daí é sem produção, sem nada, né? É do vazio e do cinza. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tudo na internet, hein, gente? Tudo no YouTube, tem tudo. É uma maravilha esse YouTube. Bom, e daí a gente chega já nas conformações do MST nos anos 80, um movimento que luta pela reforma agrária no Brasil e que vai causar muita polêmica. Imagine um país que é majoritariamente centrado no latifúndio, que tem essa cultura do latifúndio, que teve a abolição da escravidão em 1888, ou seja, recente,
e que já em 2007, já a revista Isto É vai dar por fim no MST. E vai produzir então uma capa que diz assim, o fim do MST. E aí o bonezinho largado no meio do campo. Então como é que a gente vai trabalhar e descascar isso com os alunos? Assim mesmo. A Isto É, colocando fim no movimento do Sem Terra, que o camponês trabalhador que estava lutando por isso já abandonou a causa. Por que ele abandonou? As justificativas estão ali nos subtítulos, que diz assim, que depois do governo Lula, não que o governo Lula tenha feito alguma coisa pela reforma agrária, porque jamais falariam isso, e porque não é verdade, o movimento, como tinha muita simpatia do Partido dos Trabalhadores, perdeu força, porque eles não reivindicam mais. Na mesma semana, a revista do MST traz que não está morto nada, pelo contrário, traz a vida, traz o assentamento produtivo. Ou seja, a gente tem dentro do país as duas vozes sendo trabalhadas e como é que a gente coloca isso. Então, enquanto o bonezinho lá estava abandonado no meio da terra, jogado, terra improdutiva, porque estava seca, né? Então, continua improdutiva, eles só abandonaram a luta. Aqui não, o bonezinho está na cabeça do trabalhador, ele está com o filho na mão, de vermelho, que está vendo o futuro na plantação, nos assentamentos, né? Isso, claro, a gente está na mídia, na Isto É, e aqui no próprio discurso do MST. Então, como é que esses discursos, eles vão se construir em oposição? Então, por isso que eu coloquei uma voz, outra voz. E aqui a voz do Sebastião Salgado, registrando lá no começo dos anos, no começo das lutas, das marchas do MST, uma outra voz que vai dar profundidade para a marcha, ou seja, vai dar uma ideia aí de amplitude para a marcha, centrada na bandeira. O nosso foco veja, esse mastro que aponta para a bandeira. É aqui que vai, nessa perpendicular, nessa oblíqua aqui, que vai levar a gente para quem são esses camponeses em luta. Em luta, em profundidade. E aí a gente tem a assunção, então, do Sem. Eles se intitulam Sem Terra. Esse movimento do Sem Terra é tão interessante no Brasil, que teve um filme para criança, eu estava morando em Portugal nessa época, e que lá foi traduzido como Pular a Cerca, em Portugal. E quando eu cheguei no Brasil, eu tive uma surpresa, porque no Brasil foi traduzido como Sem Floresta, o filme. E eu achei interessantíssima aquela tradução, Sem Floresta. Só faz sentido no Brasil essa tradução. Não faz sentido em Portugal, por mais que falemos a mesma língua. Então, esse posicionamento ideológico de colocar Sem Floresta, recuperando, obviamente, o movimento, que pode ser numa vertente irônica, mas ideológica. Então, porque conta a história de um condomínio que invade a floresta, condomínio de ricos, que invade a floresta e tira o lugar dos bichos. E os bichos começam a pular a cerca, né? Como a tradução em Portugal, pular a cerca. Né? Essa situação do rico que se expande e do pobre que se oprime, representado aí pelos animaizinhos, está posta no filme. E está colocada aí a questão. E essa tradução, se a gente está falando e como é que a tradução ajuda a gente na sala de aula, assim, como é que é possível uma tradução no Brasil de um filme que em Portugal, por exemplo, é Pular a Cerca, que no Brasil não daria certo também, porque pular a cerca lá é trair, né? Ou seja, não ia dar certo também essa tradução, e a importância de ser o Sem Terra aí. Outra foto do Sebastião Salgado, aí
uma foto que retoma o discurso de esquerda, né, da foice e do martelo, essa coisa do instrumento de luta, né, esses milhares de instrumentos de trabalho, e que o instrumento de trabalho se torna instrumento de luta política, é a mesma técnica utilizada pelo comunismo, lá na União Soviética. Para terminar, eu não poderia deixar, e esse tomara que passe, porque eu queria muito escutar pelo menos a voz dele, do Paulo Freire, falando do MST. Eu estou absolutamente feliz por Não vamos ver. vivo ainda e ter acompanhado essa marcha, que, como outras marchas históricas, revelam um ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem para mim hoje uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. O que eu queria retomar do discurso do Paulo Freire é que, assim como Antônio Cândido, com a mesma formação humanizadora dentro da Universidade de São Paulo, pensam na transformação do mundo, mas a transformação do mundo dentro de uma marcha cercada de relações amorosas. E assim eu termino. Eu acho que a gente faz um esforço muito grande para vir de diferentes pontos do país e cortar uma conferência com essas características, minimamente ter um debate que depois, lógico, vai continuar nos dias seguintes, que a gente vai seguir reunidos. Mas tem uma homenagem mesmo, né, a Mariana e o esforço que ela fez, que vai para além do cansaço físico, né, que ela está cansada, efetivamente está cansada. A gente que conhece a Mariana sabe que ela é bem formiguinha trabalhadeira, mas ainda assim eu acho que a gente podia conversar um pouquinho, nem que seja 10 minutos. É antipático eu botar um limite para isso. Eu, mal aproveitando o espaço que me deram aqui, eu gostaria de dizer que eu acho ótimo a gente descobrir que o sertão está em toda parte, que a gente não descubra essa diversidade linguística e que discursivamente a gente, meu enunciado é de interior do país aqui, né? Descubra no Chaco, na Pampa, na Puna, esses sertões interessantíssimos para trabalhar nessa perspectiva da interdisciplinaridade que tão bem hoje, durante o dia, a gente trabalhou desde a perspectiva política. A gente até me parece que assinalando um caminho para essa visão geral nas conclusões da quarta-feira. Então, passo a palavra para vocês e comentem, que falem, que digam alguma coisa para a Mariana. O microfone está aberto. A gente tem microfone, com o português na Argentina, com Paulo Freire, com marcha. Depois vamos no marcha, mas vamos ter marcha, vai ter muita coisa. O com vai ser a nossa resposta, dialética. Assim que comecemos. 10 minutinhos, que seja, eu sei que estamos todos cansados, ela também. Alguém quer se pronunciar? Realmente foi super enriquecedora, com todas essas linguagens diferentes e uma mostra mesmo de interculturalidade, como a gente pode trabalhar essas questões na sala de aula, trazer essas problemáticas que muitas vezes são desconhecidas e muito mais sem a consciência de
poder saber que dentro do seu próprio país essas questões estão, e através dessas discussões de uma cultura a outra, o resgate daquilo que está aqui, que podem dialogar e fortalecer, seja através da consciência. Então, acho que o que a Mariana fez de dar todo esse panorama, não é, com o eixo que foi a terra, que foram questões sociais, não é? Me parece que é uma coisa muito maravilhosa de poder trabalhar na sala de aula. Eu acho que temos que abrir muito para isso. Oi, sim. Mercedes. Yo quiero felicitar a Mariana por su excelente exposición y comentar algo acerca de la expresión literaturas marginales que tiene que ver con investigaciones personales mías. Usualmente literaturas marginales se designan a aquellas formas literarias que provienen de la hibridación, y también a veces se utiliza la expresión de marginal cuando se aplica el modelo de centro y periferia. Entonces lo periférico, lo que está rodeando al centro, vendría a ser lo marginal. Y daba el ejemplo del graffiti, por ejemplo. Bueno, sí, el graffiti es una forma de hibridación. Yo particularmente uso la expresión de literatura marginal para designar solamente a lo genérico, para designar aquellas literaturas que genéricamente pueden estar en los bordes porque provienen de la hibridación de género. O sea, marginal como en el margen del género, no como centro, periferia, porque ahí ya hay una connotación política con la que no estoy de acuerdo, porque reconocer que hay un centro y una periferia, que hay un poder y una subordinación, sería aceptar justamente que el graffiti, que la salsa, que la cumbia villera no son expresiones estéticas, artísticas, y sí lo son. Justamente la sociedad aquí y en todos lados está compuesta por numerosas franjas sociales, económicas, geográficas, regionales. Una sociedad nunca es homogénea, es heterogénea. Dentro de la sociedad cordobesa, por ejemplo, si hablamos de una geografía provincial, hay muchos pueblos, hay una capital con una universidad importante, en fin, hay distintos niveles socioeconómicos, distintos accesos a la educación, distintas expresiones con las cuales estas microcomunidades que integran lo que podríamos decir, supongamos, la sociedad cordobesa, se expresan. Y se expresan a través de enunciados generados desde sus prácticas culturales, de su ideología y sobre todo desde su experiencia. En el caso de las personas que não têm acesso a uma educação formal. Tudo o contrário, né? Talvez em outros momentos eu trabalhe com essa ideia de centro e periferia e aí eu justifique por alguns teóricos. Mas aqui, tudo o que foi trabalhado, João Cabral, Glauber Rocha, todos esses artistas com os quais eu trabalhei, de marginal, nada, é tudo cânone mesmo e reconhecido. Podemos denominar expresión artística, literaria, a un enunciado que tiene significado, porque el arte significa, no puede no significar. Y en la medida en que significa,
aunque ese significado sea las experiencias de una comunidad, de un sector de la sociedad, de un sector del planeta, de un sector del país, es suficiente. Y si hay una intencionalidad de elaborar música, videos, dibujos con carácter estético, já é arte. É a arte dessa franja. Disso. Eu começo a palestra de novo, se não ficou claro. Todo o contrário disso.